Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Na aula de hoje eu trago para vocês dois exercícios em que é necessário usar ao mesmo tempo, na mesma questão, a fórmula do calor sensível e a fórmula do calor latente. É aquele tipo de exercício que aparece em provas, em concursos, que você tem uma certa quantidade de gelo, esse gelo está a uma temperatura lá, você precisa aquecer esse gelo vai se fundir, vai virar água e vai continuar aquecendo. Então você tem ali que pensar em qual etapa está acontecendo o calor sensível, em qual etapa está acontecendo o calor latente, vir calculando isso passo a passo, somar tudo no final. Vejam só, vejam como funciona esse tipo de exercício, vem aqui comigo. Ó, quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo? Eu já sei que a massa vale 100 gramas, tá legal? 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Qual é a temperatura que esse gelo se encontra no início? Menos 20, né, professor? Isso, menos 20 graus Celsius. Em água a 60 graus Celsius. Então esse gelo precisa sair de menos 20, precisa se fundir, virar água, passagem do estado sólido para o estado líquido, né, professor? Isso. E depois essa água precisa continuar se aquecendo até 60 graus Celsius. O gelo se funde a 0 graus, então ele tem que sair de menos 20 para 0 para poder se fundir. Quando chegar a 0 graus, ocorre a fusão, né, Davi? Isso. Ele passa do estado sólido para o estado líquido. Tem calor específico de 0,5, seu calor latente de fusão é 80, o calor específico da água vale 1. Perfeito. Então vejam quais são as etapas desse tipo de exercício para você não se perder. Eu gosto de anotar cada etapa que eu estou fazendo para um aluno não se perder. Depois que você faz muitos exercícios desse, aí você já sai fazendo as continhas, já sabe o que está fazendo, não precisa anotar nada, já sai fazendo as continhas, soma tudo no final e mata o exercício. Vejam, qual é a primeira etapa? É o aquecimento do gelo. Esse gelo está a menos 20 graus Celsius. E eu preciso trazer ele para 0 graus Celsius. Para quê, professor? Para ocorrer a fusão. Não é a 0 graus Celsius que o gelo se funde? É sim, Davi. Então, como tem variação de temperatura, como ele está saindo de menos 20 para 0, mudança de temperatura. Toda vez que ocorre variação de temperatura, você pensa em quê? Calor sensível, né, Davi? Isso, Kibacete. Então, no aquecimento do gelo, eu vou usar a fórmula do Kibacete. Mudança de temperatura. Quanto vale a massa? 100. Quanto vale o calor específico do gelo? Calor específico do gelo, 0,5. E a variação de temperatura? Já eu falo da variação de temperatura, que nós temos que prestar atenção nos sinais, tá? Segunda etapa, o gelo vai se fundir. Ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então temos uma fusão, mudança de estado físico. Toda vez que nós temos mudança de estado físico, nós pensamos em aplicar qual fórmula? Calor latente, Q igual a ml, né, professor? Isso. A massa são os mesmos 100 gramas e o L está escrito aqui em algum lugar. O calor latente de fusão é 80. Legal, professor. Tranquilo. Aquecimento da água da fusão. Ou seja, esse gelo, enquanto o gelo estiver derretendo, vai ter ali aquela pedrinha de gelo e a pocinha de água em volta. Tudo isso vai estar a 0 graus Celsius. Terminou o gelo completamente. Beleza, aquela aguinha da poça da fusão vai começar a se aquecer até quantos graus? Até 60 graus, professor. Beleza, então durante a fusão não tem mudança de temperatura, aplicamos aqui apenas o Kmol, tá legal? E depois voltamos para o Kmacete, para o aquecimento da água da fusão. Essa água tem que sair de 0 graus até 60 graus. Então tem variação de temperatura de novo? Com certeza. Você vai usar o quê? Kmacete novamente, formulazinha do calor sensível, tá bom? Davizinho, cara, eu acho que eu já entendi as 3 etapas. Agora o resto é conta, né? Isso. Vamos prestar só atenção nesse cara aqui. Vou fazer aqui em azul esse pedacinho aqui só. Olha para cá. A variação de temperatura ali, delta, teta, ela é sempre temperatura final menos inicial, né, professor? Isso. Qual é a temperatura final? Vejam, eu estou aquecendo o gelo. No início, a temperatura do gelo é menos 20. Então, menos 20 é a temperatura inicial. E para ele se fundir, ele precisa chegar a 0 graus. Então, 0 graus é a temperatura final.
prestem atenção. Aqui no Δθ é sempre temperatura final menos temperatura inicial. Olha para cá. Qual é a temperatura final? 0, professor. Menos. Qual é a temperatura inicial? Menos 20, professor. Legal. Então, deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Menos 20. Então, presta atenção que eu tenho menos da fórmula com menos do menos 20. Tá legal? Menos com menos dá mais. Δθ vai ser igual. Menos com menos dá mais. Então, fica 0 mais 20, que é 0 mesmo, né, Davi? Isso. Δθ é igual... Que é 0 mesmo? Não. Que é 20 mesmo, né, professor? Isso. 20 graus Celsius. Então, presta muita atenção nesses sinaizinhos aqui. Já tem o menos da fórmula. Com esse menos 20 aqui, menos com menos dá mais. Então, 0 mais 20 é 20 mesmo. Tá bom? É só esse detalhezinho que você precisa se preocupar no início. Agora é só fazer uma conta de multiplicação. Vamos lá. M, a massa, é 100 gramas. Está escrito na questão aqui, olha, 100 gramas, tá? Bom, vocês vão perceber aí, pessoal, que tanto essa parte em preto como o piloto vermelho, ele está bem fininho, ó. Está bem mais fino do que o azul e mais fino do que o roxo, porque eu acabei de trocar a pontinha dos pilotos e ela fica muito fininha. Eu nem gosto muito, né? Mas aí tem que gastar um pouquinho para ela ficar um pouquinho amassadinha e aí a letra ficar um pouquinho mais grossa, né? Isso. Então, depois, quando eu for editar, eu dou um zoom aí legal para vocês conseguirem pegar essa letra aqui que está mais fininha, tá bom? Bom, então ficou assim, olha, 100 vezes o calor específico do gelo. Davi, cara, é meio, né? Isso, tá escrito aqui. O gelo tem calor específico meio. Então, coloca o meio aí, 0,5. Vezes a variação de temperatura que eu já fiz aqui, ó. É 20. É 20, né, Davi? É 20. Tá legal. Então, agora é só a gente multiplicar 100 vezes 0,5 vezes 20. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. 100 vezes 0,5 dá 50. 50 vezes 20. Tá legal? 100 vezes 0,5 ficou essa dica. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. 100 vezes 0,5, 50. Repetiu 20. Agora eu vou fazer aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10. Completa mais 2 zerinhos aqui. Resposta, 1000 calorias. Então, 1000 calorias na primeira etapa é quanto esse cara precisa receber para sair de menos 20 para 0. Legal, professor, show de bola, muito bom. Vamos agora para a segunda etapa aqui, calor latente, ó, Q igual a ml. O M é 100 gramas, né? Isso, os mesmos 100 gramas, tá? Então vai ficar Q é igual a 100 vezes o L, que a questão me deu. Calor latente de fusão, vale quanto? 80, né, professor? Isso, 80. Show de bola. Multiplicar por 100 é só completar mais 2 zerinhos ali. Então, eu coloco 80 mais 2 zeros, 8.000 calorias. Perfeito. Então, a fusão, para ocorrer a fusão, ele precisa receber 8.000 calorias. Para finalizar, nós temos o aquecimento da água da fusão. Voltamos para o que macete. Perceba que o M continua sendo 100 gramas. Tá? O C é o calor específico. Agora, presta muita atenção, porque aqui, olha, quando eu estava aquecendo o gelo, eu estou tratando de quem? Do gelo, né? A variação de temperatura do gelo. Então, eu utilizo o C do gelo, calor específico do gelo, que é 0,5. Nessa parte, o gelo já virou a água. Agora eu estou aquecendo a água da fusão. Estou aquecendo a água. Ah, tá, Davi. Então, esse C que eu vou colocar aqui é o calor específico da água. Isso. Que vale quanto? Davi, cara, vale 1. Isso. Bota 1 aí. Estou botando. Perfeito. E a variação de temperatura? É sempre temperatura final menos temperatura inicial. Tá vendo, cara? Agora eu travei. Não trave, não. Presta atenção. Essa água da fusão, como eu expliquei para vocês, o gelo ele vai derretendo. Tudo isso acontece a 0 graus. Ah, é, né, Davi? Isso. A fusão acontece a 0 graus. Então, essa água da fusão está a 0 grau? Sim. E ela precisa chegar até quantos graus? Precisa chegar até 60, né, professor? Isso. Então, qual é a temperatura final? 60. Qual é a temperatura inicial? 0. Temperatura final menos temperatura inicial. 60 menos 0, que é 60 mesmo, né? Isso. Então, vamos lá. Q vai ser igual a 100 vezes 1, 100. 60 menos 0, 60. Agora é só completar com os zerinhos ali. Q igual a 60
mais esses dois zerinhos, 6.000 calorias. E qual é a resposta da questão, professor? É 8, é 6 ou é 1 ou é 1.000? Gente, a resposta da questão é isso aqui, ó. É o total. É quantas calorias ele precisou para sair desse sistema de menos 20, dessa temperatura de menos 20 até 60 graus. E quantas calorias foram? 1.000 mais 8.000 mais 6.000. Davi, cara, isso dá 15.000, né? Isso dá 15.000. Então, qual é o total? A nossa resposta, 15.000 calorias. Caso você queira colocar em quilocalorias, lembra que o K vale 1.000, tira 3 zerinhos daí e coloca aí 15 quilocalorias. É sempre importante saber expressar dessas duas maneiras, porque se for uma questão de múltipla escolha, a resposta pode estar assim, aí você não marca a resposta certa por besteira, né? Isso, não é isso não. K vale 1.000, 15.000 calorias ou 15 quilocalorias, tá legal? Eu vou apagar o quadro agora, caso você queira anotar alguma coisa rapidinho aí, vai, anota agora, que eu vou apagar para colocar o nosso exercício de número 2. Beleza, pessoal, nosso exercício de número 2 já está no quadro. E vocês vão ver que a forma de pensar na resolução dele é muito parecida com a do exercício 1. Quer ver? Olha para cá, ó. Temos 50 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius. Que quantidade de calor deve ser perdida para transformar esse vapor de água em 50 gramas de água líquida a 70 graus Celsius? Ou seja, eu quero pegar esse vapor de água, essas 50 gramas de vapor de água, e transformar isso tirar do estado gasoso, passar para o estado líquido. Vai ter que acontecer uma condensação nessa história? Vai. Davi, tem mudança de estado, né? Tem. Tem calor latente? Tem. Mas reparem que ele está mudando de temperatura. De 120 tem que cair para 70. Tem que macete? Tem calor sensível? Também tem. E tem uma condensação aí no meio. A condensação vai ocorrer a 100 graus Celsius. Vejam, ó. Sabe-se que o vapor se condensa a 100 graus Celsius. Com calor latente L de menos 540 calorias por grama, os calores específicos 0,48 para vapor e 1 para a água. Tá? Então, a forma de pensar na solução é muito parecido com o exercício 1. Só que no exercício 1 tinha uma fusão acontecendo ali no meio do caminho, né? O gelo estava ali sendo aquecido, depois se fundia, depois continuava sendo aquecido. A água, né? Continuava sendo aquecida. Aqui eu estou resfriando. Então, o processo contrário. Tem um resfriamento acontecendo até 100 graus Celsius. Em 100 graus acontece a condensação e depois eu continuo resfriando até 70 graus. Tá bom? Bom, então vamos lá, ó. Resfriamento do vapor é a primeira etapa. Eu tenho que trazer esse vapor que está a 120 graus Celsius para 100 graus Celsius, que é quando ocorre a condensação. Depois, nós vamos ter ali mudança de estado físico, então tem a condensação. E na condensação a gente pensa em quê? Calor latente, né, professor? Que mole. Isso. E depois tem o resfriamento da água. A água está a 100 graus Celsius. Vejam que a condensação ocorre a 100 graus Celsius. Aí todo o vapor virou água. Show de bola. E essa água está em que temperatura? 100 graus. Eu ainda preciso diminuir até quanto? Até 70 graus, que é esse final aqui. E depois é só somar tudo, né, professor? Sim, depois é. Vamos começar então. Vejam, vamos começar da mesma maneira que no exercício 1, nos preocupando aqui com uma variação de temperatura, tá? Delta θ. Vejam, eu já sei que a temperatura inicial desse cara é 120. E a 100 graus Celsius ocorre o quê? A condensação, né, professor? Isso. Então, aqui vai ser temperatura final menos inicial. Final. 100. Inicial, 120. Professor, isso vai ficar negativo, né? Vai sim. 100 menos 120 dá menos 20 graus Celsius. Nós temos uma variação de menos 20 graus Celsius. Tem problema ficar negativo, Davi? Não tem nada, tem problema nenhum. Vejam só que o Q também vai ficar negativo. Olha para cá. Q é igual a mc delta θ, né? A massa é 50 gramas. Cadê? Onde é que tá? Tá aqui, ó. 50 gramas. Vezes o calor específico do vapor. Poxa, Davi, isso está escrito em algum lugar. Tá aqui, ó. 0,48. Isso. Vezes essa variação de temperatura. É melhor a gente colocar ali entre parênteses para não se confundir com os sinais. Menos 20 graus. Bom, 50, eu vou cortar aqui isso aqui.
5 vezes dá 24. Então, 50 vezes 0,48 dá 24. Tá bom, professor? Vezes esse menos 20 aí. Eu sei que dá multiplicação, mas com menos dá menos, né? Então, isso aqui vai dar menos 2 vezes 24 dá 48, mais esse zerinho aqui, menos 480 calorias, Davi. Isso. Esse sinal de menos só me indica que esse cara está perdendo calor. Que quantidade de calor deve ser perdida? Quando um corpo recebe calor, aí você tem aqui um Q positivo. Quando ele perde ou cede calor, aí você vai ter aqui um Q negativo. Esse sinal de menos me indica isso, tá bom? Só isso, Davi, só. Então não precisa esquentar a cabeça não, né? Não, só indica isso. Não precisa pensar, será que eu errei? Não. Tá certinho. Esse sinal de menos só indica que ele está perdendo, cedendo calor. Esse também vai dar negativo e esse também. Vejam. Condensação, que mole, mudança de estado, né, professor? Isso. Então vamos lá. Q é igual a ml. Quanto vale o M? A massa, 50 gramas, Davi. Isso. Vezes o L, que a questão já deu, tá aqui, ó. Menos 540. Bota entre parênteses para você não fazer besteira aqui. Menos 540. Show de bola. Então vamos lá, vamos ver quanto é que dá isso. 5 vai vir, dá 20 vai 2, mais 27, né? Isso. Então isso aqui, gente, dá 27.000 calorias. Professor, mais com menos dá menos, né? Então bota o sinal de menos aí na frente. Bota o 5. Eu sou danado para esquecer isso. Eu, Davi, sou danado para esquecer isso. Então bota logo para não esquecer, né? Isso. Professor, eu também esqueço direto. Eu sei, todo mundo esquece. Vejam, o resfriamento da água. Então agora essa água que estava a 100 graus Celsius, né? Mudou de estado, tem que ser resfriada até 70 graus Celsius. Vamos gastar um tempinho, uns segundinhos, nos preocupando primeiro com isso aqui, ó. Variação de temperatura. Qual é a temperatura que a água se encontra no início? Davi, cara, delta teta vai ser igual. Temperatura inicial da água, 100. Temperatura final dela, ela tem que chegar a quanto? 70. Então, final menos inicial, né, professor? Isso. Delta teta, então, vai ser igual a menos 30, Davi? Sim, menos 30. Perfeito. Graus Celsius. Aí agora a gente pode finalizar a questão. Que macete, né? M, de novo, Q igual a 50 gramas, calor específico da água. Davi, já estou cansado de saber que é 1, de tanto você falar. Isso, é 1. Calor específico da água 1, vezes a variação de temperatura, vamos colocar entre parênteses esse menos 30 aí, tá bom? Perfeito. Então, Q vai ser igual, mais com menos dá menos, show de bola. 50 vezes 1, 50. Vezes 3, 150, mais esse zerinho aqui, 1.500, né, Davi? Sim. Então, beleza, já calculei, fiz aqui as 3 etapas que ele precisa, que eu preciso descobrir quantas calorias ele perdeu. Então, ele perdeu primeiro 480, depois ele perdeu 27.000 e por último ele perdeu 1.500. Vamos somar tudo? Menos 27.000 com menos 1.500 dá menos 28.500. Show. Menos 28.500 com menos 480, Davi, cara, está menos 28.980 calorias? Sim. Deixa eu ver se eu fiz certinho. 28 mais 480, 500, 400, 980. Certinho. Ele perdeu, então, no total, menos 28.980 calorias. Tá bom? Professor, tem como colocar em quilocalorias, que nem a gente estava fazendo nas outras? Tem sim. Ou, vamos botar, vamos andar com a... Não tem como não tem 3 zerinhos para a gente tirar e botar a letra K, a gente vem andando com a vírgula. 3 casas para a esquerda. 3, professor? 3, ó. 1, 2, 3. A vírgula parou bem aqui, então vai ficar assim, olha, menos 28,98 quilocalorias. Tá legal? As duas respostas estariam corretas. Caso fosse um valor aproximado, você poderia até botar aí aproximadamente 29 quilocalorias. Tá legal? Caso você queira anotar alguma coisinha aí, vou sair aqui da frente, tira um print da tela aí, anota aí o que você quiser no seu rascunho, no seu caderno, que eu volto aqui só para me despedir dessa aula de hoje. Se te ajudou de alguma maneira, se isso aconteceu, se o canal está te ajudando, então seja um divulgador do canal e continua aí dando like, curtindo, compartilhando aí os vídeos aqui.
para a gente continuar trabalhando aqui duro, produzindo vídeos de qualidade para vocês. Eu deixo um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.